Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus, tá? Agradecer aqui mais um dia para a gente continuar aqui, tá? A nossa jornada da consciência, né, pessoal? Hoje eu saí cedo, bem cedo de manhã, mas não consegui, tá? Extrair meu dente aqui porque a minha pressão ainda não tá muito boa, tá, pessoal? E eu tô avaliando tudo isso aí, tá? A minha pressão, as coisas, para depois eu fazer esse procedimento. Mas, enquanto isso, tá, pessoal? A gente vai continuar a nossa jornada aqui, o nosso estudo, né? Ontem eu falei a terceira parte, não foi? Do vídeo, o que é o trauma espiritual, né, pessoal? Ontem eu coloquei algumas coisas, tá? Bastante polêmica, bastante para mexer com a sua crença também, tá? A sua crença, a sua maneira de como você foi ensinado, tá? E isso é para isso mesmo, para que você se liberte desse trauma espiritual, tá, pessoal? Que a gente adquiriu nesses meios religiosos, tá? Que foi passado esses concepção de pensamento na nossa consciência, tá? Então ontem eu falei coisas assim para mexer mesmo, tá? E mexeu com algumas pessoas aí, tá? Mexeu com algumas pessoas aí, pessoal. Mas faz parte, tá? Do processo de você largar essas crenças limitantes, esses tipos de pensamento, que às vezes está fazendo até com que você vibre, né? Se comporte de um jeito aqui não livre, não sabe podendo aproveitar todas as energias, tá? Então, eu tive que falar isso aí, tá? Foi ontem, né? O vídeo de ontem. É muito bom, tá? Eu assisti também, eu vi que trouxe uma compreensão bastante profunda das coisas, tá? Mas a gente vai continuar agora a quarta parte desse tema que a gente tá falando, que é o quê? O que é, né? Ah, o que é o trauma espiritual? Não foi isso que a gente falou? E a gente falou ontem a terceira parte. A gente já vai para a quarta parte, né? Então, o que é o trauma espiritual? Para a gente recapitular, né? Sobre o vídeo de ontem. Ele fala: o trauma espiritual é um conceito, né? Que descreve um estado psicológico e espiritual que prejudica a relação pessoal com o Criador. Então, o trauma é um conceito que vai descrever psicologicamente, espiritualmente, que a pessoa foi afetada, prejudicada a relação dela com o Criador, com a nossa espiritualidade. Então, ela não consegue mais se relacionar com a espiritualidade dela. E, deixa eu marcar aqui, isso ele diz que acontece nesses meios como abuso de poder, manipulação e doutrinação coercitiva, que afeta negativamente a fé, a identidade e o bem-estar do indivíduo. Então, isso acontece no meio religioso, tá, pessoal? Porque esse abuso vai afetar, eles são usados por líderes, pastores, né? Pessoas que estão no poder, que diz que é especial, que diz que é melhor do que você. Então ela se coloca nesse abuso de poder. Então ela abusa do poder dela ali que as pessoas acreditam que ela tenha. Então usa manipulação. Então são pessoas que têm conhecimento, tá? E usa a doutrinação coercitiva. Então usa até as escrituras para coercitar você, colocar você na parede ali.
que vai afetar o quê? Com esses comportamentos dessas, vai afetar a sua fé, a sua identidade, que é a sua essência, né? E o bem-estar do indivíduo. Então, é isso que esse trauma causa nas pessoas, tá, pessoal? E na terceira parte, né, eu falei sobre, como é que se diz? Eu falei sobre se a pessoa se dedicar, voltar para o estudo da espiritualidade, né? Ou se começar o processo evolutivo, ela alcança um recurso espiritual para se livrar e ir avante na disposição de discernimento. Então, a nossa força, vem da espiritualidade, pessoal. Por isso que a gente não pode deixar. E às vezes essas coisas, esses traumas acontecem, a pessoa para de trabalhar a espiritualidade dela, que é a conexão com o Criador. E o que é que acontece? Essas pessoas, né, ela sofre aí, tá, pessoal? E aí não quer mais trabalhar, porque ela pensa que para ser de Deus, ela tem que pertencer a um grupo, ela tem que ir para algum lugar. Então, isso foi colocado, tá? Já há mais de 2000 anos na mente das pessoas. Tá? A apostasia. Foi o que a gente viu ontem. Aí ele fala, né? A vontade fortalecida dos seus deveres e compromisso espiritual. Materiais, desfrutando de uma vida mais produtiva, útil, a favor de si mesmo e de seu semelhante. Então, vai, como é que se diz? Como é um compromisso espiritual, manter desfrutando de uma vida mais produtiva. Então você vai ter mais produtividade quando você trabalha a espiritualidade. Vai usar ao seu favor a si mesmo e ao seu semelhante. Porque a primeira obra que a espiritualidade quer fazer é na sua vida, tá? Você tem que estar melhor. Você tem que estar melhor. Para que as outras pessoas recebam a frequência de melhora. Qual frequência você está passando? Você já fez uma análise, pessoal? Qual é a frequência que as pessoas estão percebendo na minha vida? Você já parou para pensar isso? Entende? A gente que é espiritual, a gente está fazendo esse contraponto, tá, pessoal? Para a gente ir melhorando, né? A nosso relacionamento com as pessoas. Qual é a frequência que você está passando? Frequência boa? Ruim? Você tem que avaliar, tá? Então, isso vai depender de onde você está vibrando, tá? Aí a quarta parte, pessoal, né? A pergunta é: será que a Bíblia fala sobre esse trauma espiritual, pessoal? Né? Se esse abuso religioso, será que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ler, né? 1 Pedro 5, versículo 7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Então, pessoal, a gente, né? A nossa ansiedade, então, é uma frequência, tá, pessoal? É uma frequência que está tirando a gente do equilíbrio. Então, a gente não pode ficar nessa frequência aí de ansiedade, essas coisas, porque não é a frequência da espiritualidade. Então, o que é que o apóstolo Pedro, né, capítulo 5, versículo 7 fala? Ele disse: lance sobre ele. Então, ele quem? Em Cristo, né? Lance sobre ele toda a sua frequência, essa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós, então ele está cuidando da gente. Cuidando de quem? Da nossa consciência, cuidando da nossa alma. Está dando alívio à nossa alma. Então, quando a gente está na frequência de Cristo, a gente lança sobre ele está cuidando da nossa alma, do nosso ser, pessoal. Ele está com cuidado, tá?
E isso é o trabalho desse Cristo, né? Dessa frequência, né, pessoal? Que a gente precisa estar. Ah, o que mais? Ele fala, Salmo 107, versículo 13 até 16. Vamos ler. Nas suas aflições clamaram ao Senhor, e ele salvou da tribulação e que se encontrava. 14. Ele tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou correntes que o prendia. 15. Que ele dê graça ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas a favor do homem, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu a tranca de ferro. Então, pessoal, olha o que o salmista fala aqui. Ele, quando estava na aflição, né, ele clamou ao Senhor, né, e salvou daquela tribulação. Salvou quem? A alma dele. Estava perturbado, estava em frequências aí, pode estar em ansiedade, depressão, né? Ele tirou das trevas. Então, trevas, você sabe que significa ignorância. Da sombra mortal. Então, da sombra da morte, né? Espiritual. Por isso que tem lá, né, o Salmo 91, né? Livrou-me da sombra da morte, o Senhor é meu pastor, né? Tem lá, então, livrou dessa sombra da morte. Sombra quer dizer o quê? Quer dizer a parte das trevas da gente. Então, ele está livrando a gente daí. Então, está trazendo luz, conhecimento e livrando a gente dessa sombra que leva a gente à morte. E quebrou a corrente os que prendia. Então, que corrente? É corrente de aço que a gente vê aqui, pessoal? Você entende? Tudo a Bíblia está trazendo uma metáfora. Se a gente não é espiritual, a gente leva isso como coisas seculares. Está falando de corrente. Corrente? Como é que Deus quebrou a corrente da gente? Entende, pessoal? Então, quebrou as correntes que prendiam. Então, o que prendia? Esses dogmas, essas coisas que estavam prendendo a gente, a nossa consciência, para não deixar a nossa consciência livre. Então, tá quebrando. Então, por isso que tem muita ainda aqui no meu canal nesse processo de desprendimento de crenças limitantes, né? Religiosa, às vezes porque sofreu trauma também nesse meio. Então, Deus está trabalhando aí o íntimo. É por isso que você tem que permitir que Cristo entre bata no seu coração, entre e comece a fazer esse trabalho. Porque foi colocado muitas coisas, né? Crença religiosa, de família, tudo dentro da nosso repositório, que é a nossa alma. Lembra do vídeo de ontem? E a gente precisa ir desprendendo disso. Então, é Cristo, é Deus que vai estar fazendo esse trabalho dentro da gente. Ele fala que ele dê graça ao Senhor. Então, que a sua consciência dê graça ao Senhor pelo seu amor leal e por suas maravilhas a favor dos homens. Então, Deus está trabalhando a favor dos homens. A espiritualidade está trabalhando a favor, não contra o homem, pessoal. Porque despedaçou as portas de bronze, bronze, né? É aquilo rígido, né? E rompeu a tranca de ferro. Então, a gente estava todo algemado, pessoal. De bronze, estava todo. Espiritualmente, a gente está assim. E tem pessoas ainda religiosas que estão presas nessas coisas. E foi isso que Cristo veio quebrar na gente, tá? Ontem eu já comecei a dar uma dose mais forte, tá? Mexeu com alguns conceitos seu religioso, mexeu com você, né? Já para ir quebrando isso, tá, pessoal? Devagarzinho eu vou ter que fazendo isso, porque eu sei que ainda tem pessoas que, pelo conceito religioso que ela vê, né? Pela maneira, pela família também, pela maneira que ela viveu, ela adquiriu muitas coisas que precisam ser quebradas.
E isso é o trabalho da espiritualidade, para que sua consciência fique livre. Porque se você fica preso em conceito, crenças limitantes, você não é livre, você ainda é escravo. Entende? Lembra que eu falei aqui sobre a liberdade espiritual? Tá aqui o vídeo ainda, eu falei essa semana retrasada aí, não foi? Tá aí. Então você precisa ser livre. Se você está preso às limitações de realidade que você vive, da família, crenças limitantes, crenças religiosas, traumas que você sofreu nessa religião, então você ainda está preso. As pessoas não sabem nem o que é libertação, pessoal. Você entende? Mas é isso, a gente devagarzinho vai estudando esse olhar da espiritualidade, tá? Por isso que eu digo, vocês ficam aqui, que vocês vão aprender, tá? Se eu tiver por aqui ainda, tá, pessoal? Se a espiritualidade me manter aqui nessa realidade, eu sempre estou aqui, vamos estudar isso com um olhar fora desse contexto religioso, tá? Um olhar da espiritualidade, da consciência da pessoa, tá? Aí o que mais que ele fala, pessoal? Isaías 41:10. Vamos ler. Por isso não tema, pois eu estou com vocês. Não tenha medo, porque sou seu Deus. Eu fortaleço e ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, pessoal, a gente não pode temer se a gente está na frequência de Deus, de Cristo, né? Porque ele é o nosso Deus, né? Se você é filho de Deus, se é guiado pelo Espírito de Deus, você é filho de Deus. Então, Deus, você tem um Deus que está guiando você. Então, ele diz, eu fortalecerei. Então, como é que Deus dá fortaleza, pessoal? É energia. Então, a gente precisa de energia. E se a gente está conectado à fonte, à frequência de Cristo, a gente recebe essa ajuda, essa energia, recebe essa fortaleza. E eu ajudarei. Então, Deus está ajudando a cada momento que a gente está aqui. Ele está ajudando. Por quê? Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, a mão direita de Deus, a mão do trabalho da espiritualidade, do trabalho na nossa vida. Essa é a mão vitoriosa de Deus, tá? Porque a mão direita representa o trabalho. Então, o trabalho é onde? É na igreja? Ah, vou fazer o trabalho na igreja. Não, o trabalho é em você. É isso que os evangélicos não entendem, tá, pessoal? Principalmente os evangélicos. Eu falo aqui dos evangélicos porque eu tenho muitos amigos evangélicos, tá, pessoal? É isso que eles não entendem, tá? Por causa do quê? Desse contexto que trouxe essa apostasia, esse engano. E muitas pessoas sofrendo trauma aí, tá? Porque não sabe lidar com a energia, a espiritualidade dela, tá? E introduziram muito conceito de homem religioso na consciência dessa pessoa, causou trauma, tá, pessoal? Essas pessoas sofreram lá. Então, por isso que eu venho tá falando essas coisas, tá? Aí o que é que ele fala mais? Salmo 34, versículo 4. Busque ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então, a gente tem que buscar o Senhor. Mas aonde está esse Senhor, irmão Solano? Todo mundo aí, então, qual é a igreja que tem um Senhor aí? E aí, pessoal, qual é a que tem um Senhor verdadeiro? Você entende, pessoal? A Bíblia está falando a gente buscar o Senhor, mas é aonde que a gente busca? Aonde que Cristo mandou buscar o reino? Tem na Bíblia. Vocês não pensaram nisso, tem na Bíblia. Aonde foi que ele mandou buscar o reino de Deus? Aonde está? Responda aí, tá? Essas vocês já sabem, que eu repito aqui muitas vezes. Então,
busca ao Senhor, busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então, temores, aflições, né, que aconteceu na nossas vidas, que estão na nossa alma. Então, Cristo quer entrar lá, tá batendo a porta na sua alma para entrar, para trabalhar essa alma sua, para ele ajudar você no que você precisa, para lhe dar paz, lhe dar o refrigério, lhe dar, né, a tranquilidade, para que você consiga sobressair nessa realidade aqui que não é fácil. É por isso que a gente precisa de Cristo, de Deus, da espiritualidade na nossa vida, tá? Ao que mais? 2 Timóteo 1,7. Vamos ler. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, equilíbrio. Então, aquele que tem o Espírito de Deus, né, pessoal? Porque o próprio Paulo fala, se você não tem o Espírito de Cristo, você não pertence a Ele. Se você não está deixando essa frequência, esse Cristo guiar você, você não pertence a Ele. Você pertence a outros deuses, outra frequência, e você pertence a outra frequência, não a frequência de Cristo. Então, precisa ser guiado pelo Espírito de Cristo, tá? Que vai levar essa liberdade, essa paz, essas coisas, tá? Aí ele fala, pois Deus não nos deu espírito de covardia. Então, o espírito de Deus, o espírito de Cristo, não é de covardia, mas de poder. Então, poder significa o quê? Energia. Então, energia de amor. Então, amor significa o quê que a gente estuda aqui, pessoal? Vibração. Então, é uma energia, uma vibração onde a gente tem que vibrar. Então, Deus, o Espírito de Deus, vai levar a gente para essa frequência, tanto de energia como de amor, vibrar no amor. E equilíbrio. Então, para levar o equilíbrio. É claro, pessoal, tá na nossa cara. Mas por que os evangélicos não entendem isso? Porque eles não têm a visão da espiritualidade. Ele tem a visão da religião, com as crenças limitadas na mente dele. Por isso que não cresce, tá? O que mais? Mateus, capítulo 11, versículo 28 até o 30. Vamos ler aqui, tá, pessoal? Venha a mim todo que está cansado e sobrecarregado, e lhe darei descanso. 29. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, pessoal, quem é que está falando aqui, né? Em Mateus 11, 28 até o 30. Quem é? É Cristo, né? Está falando com os discípulos, né? Naquela época. Mas é só para os discípulos? Eles falam só isso, só para os discípulos? Porque tem alguns que se dizem, não, ela só falou para você, isso aí não é para você. Como é que a gente vai agora? Como é que Cristo está chamando? Vem a mim todos que estão cansados. Então, a gente está cansado. E a gente agora? Onde nós, não só foi para o apóstolo, a gente não pode ir mais agora. Porque só foi para o apóstolo. Entende, pessoal, que tipo de pensamento é esse, pessoal? Isso é uma crença muito limitante, tá, pessoal? Agora, porque vocês não sabem aonde encontrar esse Cristo. A pergunta é, por isso que vocês estão falando, porque você não sabe, tá? Onde encontrar esse Cristo. Aí isso foi lá para os apóstolos, não é mais para a gente. E se a gente está cansado, quem é que vai nos socorrer? Sobrecarregado. Então, o que é que está sobrecarregado? A nossa alma. Então,
lhe darei descanso, né? 29, sobre você o meu jugo, tomai sobre você o meu jugo, então, o aprendizado, né? Aprenda de mim. Então, por isso que o jugo é um aprendizado da espiritualidade. Pois sou manso. Então, Cristo tem uma frequência de mansidão, tá? E humilde, pessoal, tá? De coração, humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Então, porque Cristo tem uma frequência de manso, humildade, né? Eu até tenho essa maneira mais calma, mas moça, muitas pessoas estão dizendo até que eu sou gay, tá, pessoal? Tem até gente aqui do meu canal, tá? É porque também eu não apareço aqui com a mulher, tá? Você não vê nas minhas redes sociais eu com mulher aí, tá? Então, essa minha mansidão, essa minha maneira, tá? É confundida, tá? Até minha humildade é confundida como que eu sou gay, pessoal. Porque a frequência dos homens que as mulheres veem aí é totalmente diferente daquele homem que é da espiritualidade, tá, pessoal? Então, às vezes parece que Cristo, às vezes, por isso que teve muitos que achavam também que Cristo tinha relacionamento gay. Tem muitos desses historiadores que falam isso, tá? Mas não sabe a bobagem que está falando. Mas é a frequência de Cristo. Então aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração, né? A alma dele, o coração, a frequência dele é esse. E vocês encontrarão descanso para vossas almas. Então, aí Cristo vai dar descanso à nossa alma. Pois o meu jugo, então, o meu aprendizado, né? É suave. Então, o aprendizado da espiritualidade é suave, pessoal. Não é pesado. E meu fardo é leve. Então, não é pesado a espiritualidade que Cristo está passando. Mas olha nesses grupos religiosos que usa o nome de Cristo aí, pessoal. Cada fardo pesado para as pessoas, cada aprendizado, e até que não é aprendizado de Cristo, é aprendizado de homem e de demônio que estão nesses grupos religiosos. Aí você não vai encontrar leveza, não vai encontrar paz para sua alma, tá, pessoal? Ao que mais? Provérbio 1, versículo 33. Vamos ler aqui. Mas quem me ouve viverá em segurança e estará tranquilo sem temer nenhum mal. Então, a gente precisa, né, ouvir o Criador, Cristo, tá, pessoal? Precisa ouvir Cristo. Para a gente, quando ouvir a mensagem, a verdade, a gente vai estar seguro e estará tranquilo. Essa frequência vai cobrir a gente, ela vai nos tranquilizar sem temer nenhum mal. Então, o mal está aqui, mas a gente não vai ter medo do mal. A gente não vai ter medo de nada. Andar, como é que se diz? Andar aterrorizado, né, pessoal? Entende? Então, vamos lá? Então, a gente tem que ouvir para viver, pessoal, tá? Mas o problema das pessoas é que as pessoas não querem ouvir, tá, pessoal? A maioria estão em outra frequência, tá? Você vê para as pessoas me ouvir aqui, é um trabalho muito grande, tá, pessoal? É um processo muito grande na consciência dela. Os falsos profetas, essas pessoas ouvem, tá? O engano, ela vai, ouve, ela não tem dificuldade em ouvir. Eles convidam, as pessoas vão, tá? Por quê, pessoal? Porque essas pessoas estão vibrando nessa frequência desses pastores. E esses pastores sabem. Então, eles sabem como atrair você. Como é que eu posso atrair formiga
para minha casa? Eu coloco lá açúcar. Então, é o que os pastores fazem com você. Vamos dar um pouquinho de açúcar a eles vão vir doidos, tá? Então é isso, tá? Aí, o que mais, pessoal? João, vamos continuar aqui. A criança tá aí chorando, mas vamos continuar aqui, tá? João 16, versículo 33. Eu disse essas coisas para que em mim você tenha paz. Neste mundo você terão aflições. Contudo, tenha ânimo. Eu venci o mundo. Então, eu acho que esse é um dos versículos aí que as pessoas falam aí, principalmente no meio evangélico, né? E as pessoas não entendem isso aqui que Cristo está falando, tá? Ele estava falando isso para os discípulos, né, pessoal? Ele disse, eu disse essas coisas, que em mim você tenha paz. Então, estava dizendo aos discípulos, neste mundo vocês terão as aflições. Então, a gente vai ter aflições, tá, pessoal? Mas o negócio é que a gente não pode deixar, graças a Deus, a criança, né? Tem que ter paciência, tá, pessoal? Não é fácil, né? Então, nesse mundo você terão as aflições. Aonde acontecem essas aflições, pessoal? É no nosso ser, pessoal. Tá? Toda a dificuldade, todas as coisas, a gente está sempre, essas experiências estão sempre indo para o nosso campo mental e emocional, que é a nossa alma. Então, por isso que trauma religioso, experiências que não são boas, tá, pessoal? Isso pode mexer muito com a pessoa. Ele fala, contudo, tenha ânimo, eu venci o mundo. Então, tenha ânimo porque Cristo venceu. E se você está com o Espírito de Cristo, você está em Cristo, você vai vencer. Não tenha que lhe derrube. Mas o negócio é a gente estar na frequência de Cristo, não na frequência dos religiosos, não na frequência do engano. Por isso que é importante a gente estar observando, trabalhando a nossa espiritualidade, tá? Porque o trabalho é na gente, tá? A gente olhando as nossas emoções, nossos pensamentos. É isso que é ficar na frequência de Cristo. Não é estar em algum lugar, em algum grupo. Não é isso, tá, pessoal? Ensinar a gente errado. Então, isso já é uma crença limitante, tá? Que foi colocado no nosso repositório, na nossa parte mental e emocional. E o qual a gente fica vibrando aí nesse engano, tá? O que mais? Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age de todas as coisas para o bem daquele que o ama, do que for chamado de acordo com seu propósito. Então, Deus está até as coisas, todas as coisas, né, pessoal? Ele fala, saber que todas as coisas. Então, é coisas boas, é coisas ruins também. Tá? Mas a visão das coisas ruins é um estado de consciência que você está. Se você está num estado mais evoluído, você não vai ver que aquilo também não foi ruim para a sua vida. Mas quando a gente está num estado mais baixo, então as coisas ruins, a gente não quer aceitar muito, tá, pessoal? Por causa do nosso estado de consciência, tá? Mas quando você vai analisar num contexto geral, aquilo às vezes não foi ruim para a nossa vida. Porque teve experiência, tá? Que aconteceu comigo, pessoal, que foi importante acontecer. No momento foi bom, irmão Sodré? Não foi bom. Eu queria até matar a gente. Não foi bom, tá, pessoal? Porque eu estava ainda com a consciência, ainda não tinha muita consciência, então aquela experiência para mim é insuportável.
Mas quando você cresce, vai galgando, como é que se diz? Vai galgando mais conhecimento, você vai vendo aquela situação que não é daquela forma, tá, pessoal? Então, todas as coisas cooperam para o bem. Coopera para o bem daquele que ama, do que for o chamado. Então, a gente que é desperto, a gente foi chamado, pessoal. A nossa consciência, de acordo com o seu propósito. Então, de acordo com o propósito que está na nossa alma. É esse propósito que a gente está se alinhando com ele para a gente fazer aqui esse propósito para depois a gente voltar para a casa do Pai. É isso que a gente tem que fazer, pessoal, tá? Eu sei que não é fácil, porque a gente vai ter que ir quebrando essas traumas, essas crenças limitantes para a gente ir encontrando, tá? Esse propósito que Deus colocou na nossa alma. Então a gente vai tirando essas barreiras que foi colocado aqui nessa realidade, tá? Então a gente vai ter que, para a gente estar livre para cumprir esse propósito. Porque senão, e tem muita gente, tá, pessoal, que está emperrada no propósito dela porque ela ainda tem essas crenças limitantes, crenças de família, crenças religiosas, crença, né, sofreu trauma religioso. Então, e isso está empatando essa pessoa a entrar de acordo com o propósito que Deus quer na vida dela. Entende? Porque o que a gente aprendeu no meio aí dessa religiosidade, matrix, né, apostasia, nos ensinaram errado, para desviar a gente mesmo desse propósito que Deus está chamando. Mas graças a Deus, tá? Nesses últimos dias, Deus está despertando consciência e trazendo a luz do evangelho verdadeiro para que as pessoas comecem a entender aquilo que os apóstolos, né, falaram. A gente entra na frequência, porque o evangelho que está sendo pregado é outro evangelho, não é o evangelho da graça. É por isso que nesse outro evangelho tem dízimo, tem negócio aí, tem muita confusão. Então, no evangelho verdadeiro não existe isso. Mas a pessoa que não está desperta, ela não vai perceber isso, tá? Então, precisa, a gente que foi chamado, né? Temos que andar de acordo com o propósito que Deus colocou na nossa alma. E isso vai ser um trabalho de ir liberando essas crenças limitantes, né? Você viu que ontem, no vídeo de ontem, eu já comecei a colocar coisas bastante que mexem com a nossa crença, né? Com o nosso tipo de pensamento, tá, pessoal? Ontem eu já comecei já no vídeo, mas é o trabalho, é para ir mexendo, né? Talvez até algum ficou raivado aí com o irmão Samuel, tá? Mas é preciso para ir quebrando esse tipo de pensamento, tá? Principalmente você que está aqui, tá? Assiduamente, tá? Eu preciso trabalhar isso em você, essa religiosidade, esses traumas que alguns sofreram, essas coisas, tá? Para que você encontre o seu propósito na sua alma. Porque se você fica superficialmente nesse contexto religioso, você não encontra o seu propósito. Aí ele fala, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não ande ansioso por causa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresente seu pedido a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, vai guardar o quê? O entendimento, né? Ele excede todo entendimento. Então, Deus, né? Ele vai dar paz a gente e vai guardar o nosso coração. Então, o coração é o sentimento, a emoção, né? E a mente, então, o campo mental. Então, o pensamento de vocês em Cristo Jesus. Então,
nessa frequência de Cristo, Deus está guardando a nossa alma. Então, por isso que a gente não pode andar ansioso, né? Entrar nessa frequência. A gente tem que orar a Deus, suplicar a Deus, fazer ação de graça, agradecer a Deus e apresentar os nossos pedidos. Ó Deus, essa é a situação, ele já sabe. Mas quando você apresenta, isso vai trazendo uma frequência. Então você vai orando, meditando, Deus, eu preciso assim, preciso melhorar como eu estou, Senhor. Ai, meu Deus, me ajude aqui. Então, quando você vai entrando nessa frequência, o próprio Deus, na frequência de Cristo, vai guardando seu coração e sua mente, para que não bagunce. Porque essa mente, esse coração, essa alma, a conexão tem que estar livre com o Criador. Ninguém tem que ser seu intermédio. É você e o Criador, pessoal. Fizeram esse sendo intermédio, tá? O nosso intermédio entre Deus e o homem é Cristo. Não tem mais outro intermédio. Ele é o verdadeiro pastor, o verdadeiro sumo sacerdote, tá? É ele que faz a ligação, não é outra pessoa. Mas você sabe o que é que acontece nesse contexto da matrix religiosa. Não é assim que funciona, tá? Mas aqui eu estou passando tudo isso, tá? Devagarzinho. Se vocês ficam no meu canal, vocês vão se libertar dessas crenças limitantes. O quê? Naum, capítulo 1, versículo 7. Tem Naum na sua Bíblia, pessoal? Aqui tem, tá? Vamos ler. O Senhor é bom e refúgio em tempo de angústia. Ele protege o que nele confia. Então, aquele que nele confia entra nessa frequência de Cristo, tá? Ele se integra nessa frequência de Cristo. Então, o Senhor é bom, então ele não vai trazer frequências ruins, tá, pessoal? Deus, tá? Ele é um refúgio em tempo de angústia. Então, em tempo que você está sofrendo frequências negativas. Então, ele vai proteger você se você confia nele. Por isso que a nossa confiança tem que estar em Deus. E essa matrix, ela quer matar a fé e a espiritualidade da pessoa. Se você faz isso com a pessoa, você mata a fé e a espiritualidade, acabou a pessoa, tá, pessoal? Ela está morta espiritualmente. Por isso que eu não quero que essas coisas aconteçam, tá? Com você. Porque às vezes você sofreu algum trauma aí, alguma coisa, ficou decepcionado. E isso está fazendo você parar na sua espiritualidade. Por isso que eu estou trazendo esse tema aqui. Para ajudar essas pessoas, tá? E tem pessoas no meu canal assim. Além disso, com muita crença limitante religiosa, crenças de familiares, crenças, né, da sociedade na consciência dela. E a gente está trabalhando tudo isso, tá? Se vocês ainda estão vibrando, tá tudo certo. A gente vai começar a trabalhar. Eu vou começar a trazer entendimento para ir você ir tomando consciência, para ir se liberando disso, tá? Aí ele fala o que mais? Salmo 94, versículo 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então, o salmista estava sofrendo de ansiedade, né? Já estava dominando o íntimo dele, então a alma dele, né? Deus trouxe alívio à alma dele. Então, quando ele clamou a Deus, ele entrou na frequência, a frequência de estabilidade começou a trazer alívio à alma. E é isso que a gente precisa. Por isso que a gente precisa dessa conexão, dessa frequência de Cristo, trabalhando a nossa espiritualidade, para nos ajudar, pessoal. Porque a gente tem dias de angústia aqui. Os dias aqui não é fácil. A gente tem momentos de alegria, de felicidade, mas temos dificuldade também, tá? E só o único que vai nos ajudar, nos consolar, nos dar alegria,
é o próprio Deus. E você tem que se conectar com ele diretamente. Não é você se conectar, vou me conectar ao irmão Samuel, vou me conectar ao pastor fulano. Não, isso é direto com você. É no seu íntimo, tá? Ao que mais? Salmo 62, versículo 1 e 2. A minha alma descansa somente em Deus. Então, é só em Deus que a nossa alma descansa. Dele vem minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Então, a rocha que é Cristo, né? Ele é a minha torre segura. Então, é onde traz uma frequência de estabilidade e de segurança. Que mais? Jamais serei abalado. Então, aqueles que ficam nessa torre, nessa rocha, ele não vai ser abalado. Ele está firme, está dando força a ele, tá? Ele está passando dificuldade, mas ele está ali, estou em pé, estou aqui, tá? Até ele ir tendo consciência do que realmente ele veio fazer. Então ele entra numa frequência, então aí Deus ajudou ele a embalar. Foi assim com os apóstolos. Você viu que no começo, né, quando ele era discípulo, ainda não era apóstolo, eles estavam caminhando, estavam errando, estavam com dificuldade. Depois que o Espírito Santo começou a guiar os apóstolos, né, eles deram uma guinada na vida dele. É assim a gente, tá, pessoal? É assim, a gente é assim. Não tem. A gente vai melhorando conforme a gente vai buscando esse caminho, tá? O que mais? Jeremias 31, versículo 25. Restaurarei exausto os exaustos e saciarei o enfraquecido. Então, Deus é que restaura o exausto, então aquele que já está sem energia. E saciarei, então vai dar energia àquele que está enfraquecido, então não tem força. É de Deus, pessoal. Tudo é nossa energia, tudo vem de Deus, tudo vem da fonte. A gente precisa estar conectado sinceramente com essa fonte. E é por isso que o inimigo criou a matrix religiosa, para desviar a gente dessa conexão da fonte, desse Deus vivo, desse Deus verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas. Então, essa religiosidade fez isso. E a maioria das pessoas, né, esses 2000 anos, vem sofrendo esses traumas aí, esse trauma espiritual nesse contexto religioso. Olha aí, pessoal, já tem mais de 2000 anos que o engano está aí. Você acha que pessoas não sofreram trauma aí, pessoal? Até hoje as pessoas estão sofrendo. E desviando você da conexão verdadeira. Esse é o trabalho do inimigo, ele está trabalhando aí, tá? E as pessoas não enxergam porque está dormindo. Por isso que eu estou aqui tentando cutucar sua alma, despertar sua consciência, para você perceber e vir para o verdadeiro, para o Deus vivo, né? O Deus Todo-Poderoso, tá? Aí o que mais? 2 Coríntios 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, mesmo, né, pessoal? Mesmo a nossa leve momentânea aqui, porque a gente está passando aqui, a nossa consciência está aqui experimentando essas coisas. Então, a tribulação que a gente enfrenta todos os dias tá produzindo para nós um peso eterno de glória excelente. Para quem? Para nosso espírito, porque está fazendo a gente evoluir, a gente crescer. Até os problemas, as tribulações, as coisas, está fazendo a gente crescer. Mas quando a gente está na frequência de Cristo, está no caminho da verdade, caminho correto. Então,
toda, até a dificuldade, serve também como um aprendizado para um crescimento. Não é fácil ouvir isso, né, pessoal? Mas é isso, é a nossa experiência da nossa consciência aqui nessa realidade. Por exemplo, a minha consciência agora está usando esse avatar aqui, esse corpo, que é conhecido aqui, vocês me conhecem como Samuel, né? Eu tenho na minha identidade, eu sou um jovem aqui do sexo masculino, então eu estou operando a minha consciência agora nessa realidade, está operando nesse contexto. No contexto eu sou masculino, no contexto, né, de social aqui, então eu estou operando aqui, tá? Isso vai influir na minha vida? Vai influir. Mas o que é que eu tenho que ter a consciência? Que isso faz parte do meu processo, da minha aprendizagem. É isso que eu tenho que ter a consciência, tá? Não entrar numa energia de reclamar, de sempre ser agradecido, mesmo com tribulação, dificuldade, ser agradecido a Deus, tá? Por a sua consciência entrar nessa realidade e estar experimentando essa realidade. Mesmo que eu esteja nesse contexto de dificuldade social aqui, eu sou um jovem, né, negro aqui de uma periferia, mas eu estou aqui experimentando aqui. Eu sei que a maioria das pessoas vai me ver com esse contexto aqui, porque é o meu avatar aqui nessa realidade. Mas a gente que é espiritual, a gente tem que olhar além disso. O ser humano além disso, tá? É difícil, tá, pessoal? Por isso que a gente tem que desprender dessas crenças limitantes, dessas coisas. Para que a gente tenha um olhar espiritual. Porque muitos falam que tem um olhar espiritual. Olha as igrejas, pessoal. Ele diz que são espiritual, mas olha quem ele escolhe para estar ali na frente. Só pessoas bonitas, só pessoas... Eu passei por igreja que foi assim. Entende? Por causa da visão ainda que está deturpada, tá? Pelo o ego do homem, tá? Foi por isso que Deus falou para Samuel: Samuel, não vejo como um homem vê. Você vê que Samuel era o profeta, o meu xará, né? Ele era profeta, mas ele queria escolher o mais bonito para ser rei de Israel. E Deus disse: não, eu rejeitei, não, eu não vejo como você está vendo. Entende, pessoal? É difícil isso, tá? Mas a gente que está se tornando espiritual vai ter que ter essa visão, tá? Porque isso também já é se libertando dessas crenças do apego do nosso ego, tá, pessoal? É difícil, mas a gente tem que ir trabalhando essa visão, tá? Por isso que eu já falei aqui, tá? A mulher que eu estou escolhendo não é por aparência, tá, pessoal? Estou escolhendo pela a frequência, pelo o pensamento. Estou escolhendo a mulher assim para mim, tá? Não é pela aparência, né? Fosse para aparência, tem um monte de novinha aí, mas tudo aí com a frequência aí, a mente aí perturbada aí, tá? Não é isso. Então, por isso que eu escolhendo aqui uma pessoa se aparecer para a minha vida, né? Para que as pessoas, até minha família, não falem que eu sou gay, tá, pessoal? Tá? Eu sei que essa classe sofre muito, tá, pessoal? Eu entendo aí, tá? Mas para que as pessoas não pensem aqui que eu sou gay, tá? Eu tô assim, não olhando a mulher, né, feminina como a aparência física, tô olhando a aparência além disso, tá? Porque senão eu não sou espiritual, pessoal. Se eu fico escolhendo segundo a minha visão aqui, eu não sou espiritual. Eu tô igual os outros para escolhendo por altar pessoas bonitas, tá? É isso, entende? Então, o que mais? Provérbio 21, versículo 6.
A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão, figídia e armadilha mortal. Então, é uma armadilha, tá, pessoal? Quando a pessoa quer conquistar as coisas, ela está entrando em uma ilusão. Ela começa a mentir porque ela está mentindo para ela mesma. Ela não está entendendo o jogo aqui que está acontecendo. Eu sinto muito, tá, pessoal? Isso tem acontecido aí com as pessoas, até pessoas que falam de expansão da consciência, tá? Estão querendo obter fortuna mentindo para outra pessoa. E ele está dizendo que é uma pessoa desperta. de que desperta essa pessoa está falando, pessoal? Essa pessoa está dormindo ainda e nem está percebendo. Ela está dormindo e nem está percebendo o comportamento dela, pessoal. Eu estou falando isso no meio espiritualista, no meio que fala de expansão da consciência. Imagine agora no meio lá dos líderes pastores que estão tudo lá gananciosos. Estão tudo ali no sono ali, já estão mortos ali, tá? Tem gente que está até morto espiritualmente. Entende, pessoal? Por isso, tá? A nossa visão espiritual, a gente que é espiritual, tem que olhar além disso. Por quê? Senão, se você entra também nesse jogo, até os espiritualistas estão entrando no jogo, que é falar mentira, enganar a outra pessoa que está ali até querendo trabalhar a espiritualidade dela. Então, você entrou numa ilusão, fugídia, e uma armadilha mortal. Então, a armadilha mortal para a sua alma. Então, vai matar a sua alma quando você entra nessa frequência. E isso, essa língua mentirosa, acontece aí nesses matrix religiosas, nesse meio religioso. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu não posso esconder essas coisas de vocês, tá? Enquanto eu estiver aqui, tá? Enquanto eu estiver aqui, eu vou ter que falar essas coisas para você. Então, vamos lá? Isaías 10, versículo 1 e 2. Ai daqueles que fazem leis injustas e que escrevem decretos opressores para privar o pobre do seu direito e da justiça, os oprimidos do meu povo, fazendo da viúva sua presa e roubando dos órfãos. Então, pessoal, você vê, né, que Deus, essas pessoas que entram nessa enganar as pessoas, tá? Até criar trauma, então, oprimir os pobres, né, o direito dos pobres, a justiça, os oprimidos, então, não faz justiça. Olha o que está acontecendo agora. Não só no Brasil, né? Mas no mundo. Mas olha as coisas do Brasil aqui, pessoal. Quanta injustiça. Né? Fazendo até a viúva, então, pessoas viúvas, né? Sua presa, então, roubando dessa viúva e desses órfãos também. O direito dele, roubando até o direito e roubando até o dinheiro. Quando essas matrículas religiosas, olha quanto essas viúvas aí vai entregar dinheiro para esses pastores aí, pessoal. A maioria é viúva, tá? Deve receber algum benefício, tá? E vai entregar lá toda aí a esses líderes aí. É o que acontece. Os órfãos, as pessoas que precisam de ajuda, não ajudam. Então você vê que tá tudo invertido, tá, pessoal? Então não pode, onde tem essas coisas, a espiritualidade não pode operar. O que opera é a operação do erro, a apostasia, o engano, é o que o apóstolo Paulo fala. E aí as pessoas não entram para a espiritualidade, não se conectam à espiritualidade. E o que é que acontece nesse meio? Traumas. Acontece as pessoas ficam irado, revoltado, as pessoas
não, como é que se diz? Não se dedica à espiritualidade dela, então difama o caminho da verdade. Então as pessoas não querem saber mais nada de igreja, não, de trabalhar minha espiritualidade, não querem saber, só tem ladrão lá, é? Aí é por isso que até um aqui falou comigo aqui que é mais um cafajeste aqui. Então, falou até porque ele está pensando que eu sou igual os outros líderes religiosos. Né? Eu entendo essa vibração dele aí, pessoal. Eu entendo. Ele escreveu, tá? E eu não ataquei ele. Eu digo, eu entendi a maneira que ele está vibrando. É a maneira que ele está fazendo. Esse cafajeste aí, mais um cafajeste aí, ó, né? Escreveu aí, escreveu aí no meu canal, tá? Aí, tá vendo? Eu recebo até rebarba dessas coisas que acontecem, tá, pessoal? Mas eu vou marcar aqui quinta parte, tá, pessoal? A gente ainda tem aqui alguns versículos aqui. Eu vou ter que gravar amanhã, tá, pessoal? Se Deus permitir, amanhã gravar essa quinta parte. Eu acho que vai acabar amanhã na quinta parte esse tema. Aí a gente vai começar outro tema, tá, pessoal? Vou preparar aí um outro tema. A gente vai continuar outro tema. Vai continuar essa série assim, tá? Devagarzinho, pra gente ir aprendendo, tá, pessoal? A gente tá aprendendo, tá, pessoal? Não se culpe, não entre nessa frequência. Aqui é para você tomar consciência, tá? Não é para acusar, apontar dedo para você, nada disso, tá, pessoal? Se aconteceu lá trauma, tal, em alguns grupos religiosos, eu quero ajudar você, não atrapalhar você, tá? Quero ajudar você para você voltar à sua conexão espiritual, para você estar bem para servir a Deus, glorificar a Deus, orar, né? Ter uma vida ali de oração, de meditação, sabe, de estudo ali, estudando as escrituras, avaliando tudo, né? Não de uma forma de um contexto religioso, tá? Preso a gente avaliando tudo. Então, por isso que a gente aqui, o meu canal, a gente estuda tudo, tá? Você vê todos os textos, tá? Seja ele evangélico, católico, espírita, né? Como é que se diz? Até a gente estudou aqui as leis herméticas, tudo, a gente estuda tudo, tá, pessoal? E com a visão na frequência de Cristo, no trabalho da nossa espiritualidade, para a gente crescer melhor a mente, tá, pessoal? Então é isso. Dando todo esse recado, já gravamos 60 minutos. Agora vou despedir de você, agradecendo a vocês que se inscreveram, vocês que compartilharam, vocês que comentaram no meu vídeo. Obrigado. Continue nessa frequência no nosso canal, né? Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!